Olá pessoal, está começando mais um conteúdo exclusivo para vocês, diretamente do Japão, com as principais novidades que aconteceram no país até a data do dia 11 de dezembro de 2025. Hoje falaremos sobre esse alerta de mega terremoto, magnitude 7.5, que pode ser esperado aí nas próximas semanas. A gente vai explicar para vocês o que de fato faz sentido, o que pode ser alarmismo, mas mais importante, como você tem que se preparar eventualmente para esse tipo de situação. Então, tudo isso e muito mais, já sabem, fica até o final do vídeo e já clica no botãozinho do like aqui embaixo para fortalecer o nosso trabalho. A gente traz conteúdo praticamente todos os dias e hoje vou elogiar vocês, o engajamento está muito bom, em linha com as nossas expectativas, likes, comentários e também contribuições, então agradeço a todos vocês, continuo contando com o apoio de todos diariamente. Então, a gente precisa trazer para vocês uma atualização do que aconteceu quase à meia-noite do dia 8 de dezembro. Então a gente teve aí, né, realmente um terremoto de magnitude 6.5 que afetou a região mais ao norte do Japão, região banhada pelo Oceano Pacífico. Imagens impressionantes como essas, vias interditadas por conta de rompimentos, casas que tiveram aí princípio de incêndio, situações que obviamente saíram bem do controle em virtude do grande terremoto que atingiu esta região. Então a gente já teve, portanto, um primeiro terremoto de magnitude 6.5 que afetou a região mais ao norte do Japão, por volta da meia-noite do dia 8 de dezembro. Depois disso, a gente teve aí diversos estudos, diversas informações que foram surgindo, dentre elas, por exemplo, a informação sobre a questão de um alerta de tsunami. Então, até isso teve. Na região norte do Japão também foi emitido, na região banhada pelo Pacífico, um alerta de tsunami de ondas de até 1 metro, que acabou não se confirmando. Então, apesar do alerta que foi emitido para as províncias, né, numa extensão ali, né, principalmente na região de Hokkaido, Aomori, né, e a gente vê que nesse momento não houve de fato a confirmação do eventual tsunami que foi informado. Então, em primeiro momento, a gente teve a informação que aconteceu um incidente praticamente no fim do dia 8 de dezembro e também esse alerta de tsunami que acabou não se confirmando como eventual tsunami. E informações também posteriores apontaram para uma movimentação prolongada desta região, né, que está de fato exatamente nessa área aqui que banha a região de Hokkaido, praticamente metade da província, e algumas cidades da região mais ao norte do Japão, principalmente aquelas da costa do Pacífico, tá? Então a gente tem o Trench do Japão e o Trench do Shishima, né, do Kishima, e realmente assim como vocês podem ver aqui, são as regiões que estão mais aí dentro dessa área de risco, porque é justamente onde as movimentações tectônicas estão acontecendo. Segundo especialistas da Agência Meteorológica do Japão, existe de fato uma possibilidade que esse solo esteja em movimento e, portanto, haja um risco de uma repetição de terremotos, inclusive um deles com potencial de 7,5 graus de magnitude, intensidade na superfície semelhante. É uma situação que, obviamente, a gente está monitorando de perto, junto com os dados que estão sendo publicados pela Agência Meteorológica do Japão. E algumas informações que a gente pode obter acessando o seu próprio controle é que, de fato, houve sim a repetição de diversos terremotos. Um deles aconteceu ontem, praticamente aí também por volta da meia-noite, no dia 10 de dezembro, magnitude 5.9, exatamente na mesma região do epicentro do primeiro terremoto. Na superfície, a gente teve regiões que sentiram terremoto aí com intensidade até 4 graus. É uma situação que, claro, que desperta bastante atenção, até porque, como vocês podem observar, não é todo dia que a Agência Meteorológica do Japão, nem o Japão, emite um alerta deste tipo. Então, a gente precisa falar sobre essa questão que está relacionada justamente aos preparativos para um eventual grande terremoto. Mas antes de passar isso, eu preciso passar um recado, de novo, dos nossos patrocinadores. A gente tem com vocês
nossos grandes, digamos assim, patrocinadores do nosso trabalho, mas financeiramente a gente também depende da Agisai. Então, preciso passar um recado rápido sobre passagens aéreas. Se vocês estiverem procurando passagens aéreas para o Japão, claro, depois que passar essa tormenta, essas preocupações relacionadas ao mega terremoto, então manda mensagem no WhatsApp 11 930 30 0101, os menores preços do mercado, e presta atenção, cobre qualquer preço da companhia Emirates para São Paulo até o Japão, em qualquer rota. Tem orçamento da concorrência do Emirates? Cobre qualquer orçamento. Por quê? Porque a Gestai tem o menor preço do mercado, comprovadamente, principalmente para as rotas Brasil-Japão. Então não perca essa oportunidade, manda mensagem para a Gestai, tem outras rotas interessantes, mas agora, em dezembro, infelizmente, está ficando cada vez mais difícil, porque a região de promoções era do dia 1 até o dia 10 de dezembro. Então, não se esqueçam, entre em contato com a Gestai se vocês quiserem programar a viagem para o Japão em 2026, porque realmente vai ser um ano bem melhor do que 2025. Esperamos que seja dessa forma também. Voltando para a questão do terremoto, a gente tem aí de fato uma preocupação. Então, a gente teve sim dezenas de tremores que aconteceram, segundo a própria Agência Meteorológica do Japão, logo após o primeiro tremor. Comprovadamente, as informações que foram passadas pela Agência Meteorológica do Japão têm sentido, né? Existe uma lógica que está sendo seguida até o momento, ou seja, não é alarmismo. Não é uma situação em que simplesmente estão se espalhando rumores de que algo possa acontecer e que nada de concreto tenha acontecido. Na verdade, a movimentação prolongada da região, né, eventualmente uma falha tectônica que pode ter acontecido entre duas placas, né, isso de fato pode ser verdade. E como isso está acontecendo de fato, dezenas de outros terremotos foram repetidos, assim como aconteceu na época de Ishikawa-ken, assim como aconteceram em outros períodos da história do Japão. Então, por isso que a preocupação nesse momento é muito grande. Então, você que mora nas regiões que podem ser afetadas nesse momento pelo terremoto, preste atenção que você tem que se preparar nesse momento para um eventual desastre natural. Então, dito isso, o que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar em rotas de evacuação. Então, comece a prestar atenção como que você pode evacuar a região, né? Por exemplo, se você mora em Hokkaido, na região que é banhada pela costa do Pacífico, ou as cidades adjacentes, como é que você pode ir para uma região onde não tenha nenhum tipo de alerta de terremoto? Se você mora também mais nas regiões aqui ao norte do Japão, a mesma coisa. Como você pode ir para regiões que sejam mais seguras, que estejam fora desse território que está sob alerta. Então, essa é uma primeira dica que eu passo para vocês, de verificar as rotas de evacuação. Mais informações também, né, que a gente pode trazer para vocês é sobre que os mesmos especialistas da Agência Meteorológica do Japão colocam de que vocês devem estar alertas aos avisos, através dos aplicativos, através do nosso canal, através também, né, do SMS, ficar alerta justamente para eventuais anúncios que podem ser feitos pela Agência Meteorológica do Japão, que podem salvar vidas. E também preparos relacionados a questões emergenciais, por exemplo, né, banheiro, né, quando há problema de terremoto, qual que é o primeiro problema? Infraestrutura. Você não vai ter eletricidade, você também não vai ter saneamento básico. Então, para fazer as necessidades, por exemplo, mesmo em regiões que sejam um pouco mais afastadas, você vai precisar o quê? De um banheiro portátil. Uma situação que você precisa começar a olhar, né? Principalmente ter no carro ou de ter de fácil acesso para uma eventualidade. E também, obviamente, a gente fala sobre essa questão do banheiro portátil, mas também, claro, água, né? A gente recomenda bastante, né? Suprimentos enlatados, kit de primeiros socorros e diversas outras formas que vocês podem encontrar em mercados, para que vocês consigam, de fato, ter aí algum respaldo, pelo menos por alguns dias, se acontecer algo o pior, né? No caso, um desastre natural.
Então, outra coisa importante a ser mencionada é que nós estamos em meio ao inverno, ou seja, durante o período de inverno, o frio é intenso. Então, como não haverá aquecimento, por exemplo, nessas regiões, como eu falei na questão de infraestrutura, é necessário que você tenha, portanto, né, um aquecimento que seja feito de forma de alternativa, não necessariamente por meio elétrico. Então, existem realmente opções, né, para vocês avaliarem e, claro, né, para vocês tomarem os devidos cuidados. Além disso, é importante que vocês tenham aí, né, todos os documentos de forma reunida, né, que não se tenha que perder tempo buscando informações e documentos para que você faça um processo de evacuação adequado da sua residência, né? Então é importante que também, né, utilize isso. E essa questão que é muito recomendada, que existem heat pads, que são como se fossem, aqui no Japão tem bastante, que são saquinhos que se autoaquecem e que são muito úteis, né, em determinados momentos, mas também em momentos de desastre. Então, compre esses saquinhos, os combines possuem, né, para você conseguir aquecer as suas mãos, né, principalmente aquecer as mãos, os pés de crianças, né, por exemplo, que possam estar também, obviamente, nesse mesmo processo de evacuação. Além disso, questões de carregadores portáteis são importantes, extremamente recomendados, porque hoje em dia a gente não vive sem celular. E uma eventual crise, como é que você vai carregar o seu celular, né? Então é uma situação que também a gente acaba não se preocupando e só acaba lembrando de última hora. Também não se esqueçam de abastecerem os seus veículos, né? Uma vez que em situações de crise, como eu disse para vocês, um eventual problema de infraestrutura vai afetar também a distribuição de gasolina, enfim, para que possa-se de fato utilizarem os veículos, né? Então, ainda que os postos tenham disponibilidade, muitos estarão interditados e outros com filas intermináveis e, obviamente, não haverá possibilidade de abastecimento. Então, se você quiser ter a oportunidade de ir mais longe, lembre-se de estar com o tanque sempre cheio durante esses momentos. Então, são dicas importantes, são dicas valiosas, são dicas que muitos brasileiros, infelizmente, não têm acesso por conta das barreiras de idioma, por conta das informações que são divulgadas de forma pulverizada, mas aqui a gente traz de uma forma um pouco mais organizada para vocês. Então, temos de fato um alerta em curso que foi emitido pela Agência Meteorológica do Japão sobre a movimentação prolongada dessa região da costa de Hokkaido e Aomori. Portanto, atenção às próximas atualizações com relação a esse assunto. E claro, se surgir alguma emergência, fiquem alertas às notificações no YouTube, pois teremos uma atualização aqui diretamente no nosso canal, se possível ao vivo, beleza? Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do nosso conteúdo de hoje, informativo, sem alarmismo, sem exagero, sem fake news, né? Então não esquece de clicar no botãozinho do like, compartilha com seus amigos, informações de utilidade pública, beleza? Então é isso, até o vídeo de amanhã, todos os dias, se possível, atualizações que acontecem diretamente do Japão.